Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Bitcast, o podcast que fala sobre negócios, inovação, carreira. Jorge, obrigado também, de novo aqui ao Estamos meu aqui de lado, novo. parceiro, e hoje o convidado muito especial é o Rodrigo. Obrigado pelo convite, ter aceitado o convite, Rô. O Rodrigo Garcia é fisioterapeuta, empreendedor e fundador de uma rede de clínicas com modelo de expansão baseado em licenças. Bem-vindo, Rodrigo. Valeu, Lu. Bom, agradecer aí pelo convite, né? A gente já é parceiro aí há um tempão, né? Já trabalhamos junto. Foi sempre um prazer aí os trabalhos que a gente fez junto. Agradecer ao Jorge também aí pela participação, pelo convite. Vai ser um barato aqui trocar uma ideia sobre fisioterapia. E eu falo demais, vocês têm que me cortar. Não, pode falar quanto quiser. Mas a gente vai mandar bala aí e tentar falar como foi a nossa história na fisioterapia, o porquê que a gente é apaixonado pela fisioterapia. Perfeito. Tem muita história para contar aí. Perfeito. O tema de hoje, gente, é como transformar a fisioterapia, tradicionalmente vista como um serviço individualizado, em um modelo de negócio escalável, ético e sustentável. Já quer começar, Jorge, com a pergunta? Vamos começar. Mais uma vez, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Jorge. É um prazer ter você aqui com a gente. E a ideia é essa, né? Como foi sua trajetória? Se você puder falar um pouco para a gente, fisioterapeuta, depois empresário. Eu tenho certeza que tem bastante gente que tem curiosidade de saber como é que eu saio de um profissional, seja liberal ou uma carreira, e me torno um empresário, né? Se você puder falar um pouco da sua trajetória pra gente. Sim, vamos lá. Na verdade, assim, é uma história já longa já, né? São 23 anos e eu falo que eu virei empresário por necessidade, porque o que eu gosto mesmo e sempre gostei era de atender mesmo, né? Minha história começou lá atrás, em 2002, eu já me formei empregado. Eu era estagiário. Uma das físios lá na clínica que eu trabalhava ficou grávida. Era uma gravidez de risco. Um mês antes de eu me formar, eles falaram, não, vamos dar uma chance pro Rodrigo e vamos deixar ele trabalhar aí no lugar dela. Então, ali foi a primeira oportunidade que eu vi de, na verdade, além de ser físio, de empreender, sem saber o que era empreendedorismo, na verdade. Eu já encarava a clínica ali como funcionário, como uma clínica que poderia ser minha para poder realmente empreender ali dentro, mas de forma inconsciente. E ali fiquei uns 3 anos trabalhando com atendimento. Na época eu atendia RPG. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. É uma técnica de coluna, de tratamento de postura. Hoje a gente utiliza bem menos ela. Só que aí veio aquilo. Veio aquele marasmo da profissão que acho que todo mundo enfrenta, principalmente na fisioterapia, que é trabalhar com um grande volume de pacientes através de convênio, com uma remuneração que não era tão boa na época. E a gente começou a perceber que não tinha muito crescimento dentro da clínica, né? Aí falei, bom, vou para outra área da fisioterapia. Vou tentar fazer outro tipo de atendimento, ou enfim, vou explorar um pouquinho as opções. E nos primeiros 6 meses eu vi que eu não tinha muita opção. O mercado era muito fechado e a gente não tinha muito para onde correr. E aí eu falei, bom, eu gosto muito dessa profissão, quero continuar, mas não tem como, eu quero prosperar na área, Sim. né? Quero prosperar e eu acho que eu vou ter que trabalhar com outra coisa. Então foi um primeiro momento de inflexão ali que eu tive, de decisão, que todo mundo de tem carreira, na carreira, né? todo Pra onde eu mundo vou? tem. E realmente eu falei, bom, vou largar a profissão e tentar fazer outra coisa. E aí, cara, são coisas do destino mesmo. O dono da clínica era um amigo já, e eu brinquei com ele antes de sair da clínica, falando, ó, tô saindo porque eu não vejo perspectiva de crescimento. E aí eu falei uma frase que eu lembro até hoje, que foi, ó, a gente está perdendo uma oportunidade enorme de crescer essa clínica, de prestar um atendimento de maior qualidade, implantando os novos serviços aqui. E eu acho que isso, de alguma forma, mexeu com a cabeça dele, e ele ficou pensando isso por algumas semanas. Você plantou a sementinha na Plantei a cabeça dele. sementinha, e aí eu tava em casa ali, meio sem rumo, pensando, poxa, o que eu vou fazer? Vou trabalhar, tava fazendo alguns atendimentos domiciliares, né, procurando um espaço ali. Eu recebi a ligação dele, falou, pô, eu gostei daquilo que você falou, quero que você venha aqui e me fale exatamente qual que era o plano de crescimento que você tinha aqui para a clínica. E aí eu fui lá e saí sócio dele, né? Foi um dia de reunião. Eu falei, ó, a gente vai ter que mudar isso aqui, vamos ter que mudar a fisioterapia, criar novos setores. E aí começou minha jornada como empreendedor mesmo, isso foi em 2005. Fiquei sócio dele, aí a gente reformulou a clínica inteira. Era uma clínica que basicamente atendia convênio. Começou a migrar um pouco para o particular.
E em 3, 4 anos ali, a gente passou a ter 400, 500 atendimentos por dia de pacientes. Tinha 30 e poucos fisioterapeutas trabalhando pra gente, Meu Deus. 7 médicos. E aí foi incrível, porque a gente criou vários setores, hidroterapia, criamos uma piscina, uma academia terapêutica. E aí as coisas começaram a andar Então, melhor do que era antes. E aí a forma também de atender, consegui continuar atendendo, mas entrei na área do empreendedorismo ali, administrando a clínica, inicialmente a fisioterapia, e ajudava na administração da ortopedia também. Nossa, então ali você já teve uma boa noção do que era empreender, né? Ali eu quase fiquei maluco, na verdade, porque do nada eu passei a administrar algo que tinha ali 30, 40 funcionários, né? então fala um pouquinho pra gente agora sobre o desafio, né? De fisioterapeuta a empreendedor. Você falou pra gente que você já tinha aquele espírito empreendedor desde que você entrou lá e de repente você se viu gestor, né? Sim. Coisa diferente, né? É. Ter a ideia, depois implementá-la, depois quantas pessoas mesmo? 30, 40 pessoas. 30, 40 trabalhando. pessoas e você tem que fazer a gestão. Gerir. Fala um pouco pra gente sobre os desafios. Eu acho que nos 3 primeiros anos eu nem sabia o que era desafio. Eu não tinha essa percepção que eu era o gestor da clínica. Eu simplesmente atendia, via uma necessidade, um problema ali do paciente, falava, bom, esse paciente ele precisa de determinado setor para se reabilitar. Eu ia e criava esse setor. Para falar a verdade, eu não tinha muito planejamento estratégico ali. Pô, qual que vai ser o custo desse setor? Qual vai ser o custo operacional? Quanto que eu vou ter de payback? Não tinha. Eu Acho ia... que a maioria no começo, No né? Nem começo vê era custo, nem vê. E aí eu fui começar a sentir um pouco de dificuldade com relação a isso, né, de gestor mesmo, lá para 2009, 2010, que foi quando a gente passou por uma seguinte encruzilhada ali. Eu queria crescer mais, aquela clínica já estava estável e eu queria ampliar os nossos horizontes, abrindo outra unidade. Só que como a gente trabalhava com convênio, era complicado a gente ir Investir. para essa parte de convênio, porque muitas vezes você tem uma clínica no Tatuapé, que era o nosso caso, eu queria abrir uma em Santana, Moema. O convênio não vai junto. E o nosso modelo de negócio era baseado no convênio. Então ali a gente decidiu que talvez não daria para fazer uma duplicação daquele modelo de negócio e eu teria que criar outro. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais de gestão, um pouquinho mais de negócios. E foi quando eu criei o Instituto RV, que foi em 2010. Na minha cabeça era, poxa, se essa galera aqui do convênio, os meus sócios não querem criar um negócio novo, tá bom para eles aqui, eu quero crescer mais, eu vou ter que criar um modelo de negócio novo. E aí foi quando a gente criou o Instituto RV em 2010. Basicamente era eu e meu sócio, né? O R é Rodrigo, o V é Vinícius. Né? Então a gente começou assim. E basicamente era um tratamento de coluna não cirúrgico, onde a gente atendia o paciente como primeiro profissional, ele não passava pelo médico, já vinha direto pra gente. Naquela época isso era muito incomum, hoje é super comum, a maioria dos profissionais trabalham dessa forma, né? E a gente pensou assim, bom, vamos abrir um consultório bonito, todos os equipamentos possíveis ali que a literatura diz que funciona, vamos fazer um baita investimento e nós vamos ter paciente de coluna ali para atender. A conclusão foi que em 6 meses a gente teve 2 pacientes no consultório inteiro. Por quê, cara? A gente não tinha a menor noção de gestão administrativa ou de captação de cliente e marketing. Aí sim que eu caí na real e falei, bom, agora eu sou um gestor. Agora eu tenho que resolver esse problema, porque até então, a outra clínica, eu tinha muito paciente. O convênio trazia, né? O convênio trazia o paciente e a clínica já tinha 25 anos, então também já tinha um fluxo enorme de pacientes. Agora, como você fazer um modelo novo funcionar, dar lucro e depois escalar? Esse foi o grande desafio. Aí foi quando eu parti para a área administrativa mesmo. Fiz alguns cursos de administração, fiz MBA na FGV, não finalizei ele, mas fiquei 2 anos ali estudando negócio e foi o que deu o boom no negócio mesmo. Que a gente entendeu ali na época que o digital poderia abastecer nossa clínica e aí a gente começou a fazer uma série de campanhas de anúncios de Google, Facebook. E foi assim que a gente se conheceu, né, Foi assim que a gente se conheceu. E aí, rapidamente, em 2012, a gente começou a ter uma agenda cheia. Então, vocês já embarcaram direto no marketing digital, já em 2010, 2011? 2012, o marketing digital. 2010 até 2012, a gente usava muito as estruturações tradicionais de marketing. Então, a gente fazia anúncios de jornal, de bairro, fazia jogo americano para restaurante. E até dava, funcionava um pouco assim. Aí deu o boom. Mas aí a hora digital. Que a gente deu o boom do digital, a gente entrou ali no Google, entrou no Facebook.
Aí as coisas deslancharam realmente. Para resumir a história, em 2012 a gente tinha um consultório no Tatuapé, ele encheu. Em 2014 a gente abriu um em Moema. Em um mês a agenda lotou, ou seja, o modelo foi validado, né? Eu mesmo mudando de bairro, o digital trouxe o paciente. Em 2015 a gente teve uma mudança estrutural na empresa, eu comprei a parte do meu sócio, porque ele tinha um outro negócio, ele queria escalar outro negócio, eu queria escalar esse. Aí em 2017 a gente começou o licenciamento. Aí abrimos uma unidade em Perdiz, depois Alphaville, Santana. Aí veio a pandemia, a gente tinha acabado de abrir 2 unidades. Então estamos com 6 unidades. Falei, pô, o negócio vai quebrar. Só que aí o negócio era baseado num custo operacional baixo. Então a gente quase não sofreu na pandemia e, na verdade, a gente terminou a pandemia com 14 unidades. Foi um período que a gente mais cresceu, assim. Nossa. E hoje o desafio é esse, é manter essas unidades e tentar criar condições para que outros fisioterapeutas possam ter o mesmo crescimento que a gente teve. A gente está muito acostumado com o modelo de franquias. Inclusive, eu já tive alguma experiência com franqueamento, ajudar franqueador a se internacionalizar, né? O modelo de licença, pelo menos para mim, é um pouco menos conhecido. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre a diferenciação entre franquia e licenciamento e por que ter escolhido o licenciamento. Sim. Jorge, isso é uma dúvida comum, assim, a diferença entre franquia e licenciamento. Me perguntam muito, né? Os dois são modelos de expansão. Os dois vão utilizar a capital do parceiro para fazer o crescimento da sua empresa. Na franquia, você tem toda uma regulamentação fixa de procedimentos e de implantação. Então, tudo é mais congelado, mais rígido. A cadeira tem que ser igual, a cor tem que ser igual, às vezes o fornecedor tem que ser igual. E se você pensar em franquias mesmo, McDonald's, Burger King, o lanche é igual. Tudo é igual. Na fisioterapia, no meu posicionamento lá atrás, quando a gente escolheu o licenciamento, a gente entende que os nossos tratamentos eles são padronizados. Mas um fisioterapeuta nunca vai ter a mesma conduta do outro. É um pouco diferente. Esse fisioterapeuta ele já vem com uma carga, uma bagagem de conhecimento teórico, prático, prévio, passa pelo nosso tratamento, treinamento, e aí ele vai implantar o nosso tratamento no paciente. Mas não é exatamente igual. Então a gente optou pelo licenciamento, porque o licenciamento ele permite essa flexibilidade maior que a franquia não permite. É diferente dessas, eu já vi, eu não sei se é franquia ou não. Tem alguns modelos que eu acho assim, bastante agressivos, estão crescendo muito, para tratamento de coluna, você deve conhecer, né? Sim. E eu tenho amigos que recorreram a isso, e eles falam que o procedimento é muito parecido, né? Exatamente. Você vai fazer o mesmo questionário no início, e depois vai fazer o mesmo tipo de intervenção na hora, faz um tipo de intervenção só. Sim. Normalmente é para quem está com algum problema crônico, né? Ele quer aliviar a dor na hora, né? E não passa muito disso. Eu tenho a impressão de que isso, pelo formatinho de atendimento, seria mais próximo do que é uma franquia. O de vocês dá uma certa liberdade pro profissional trabalhar dentro do modelo de negócio que vocês Exatamente. escolheram. Não só na questão do treinamento, do tratamento, mas também na infraestrutura da clínica. A gente possui regras ali visuais, a gente tem um modelo arquitetônico que tem que ser seguido, mas ele é flexível de acordo com o tamanho do espaço do profissional, de acordo com a estruturação que ele tem ali do imóvel. Então, basicamente, o funcionamento da minha equipe é como se fosse de uma franquia. Só que a flexibilidade que a gente dá para o nosso parceiro, ela é maior. E com isso, a gente consegue ter um mix, por exemplo, maior de produtos. Essas franquias que você citou, né? São franquias bem-sucedidas, franquias que têm um crescimento grande e entregam até um bom resultado para o paciente, mas basicamente eles vivem, às vezes, de um produto só. Então, é um tratamento de coluna, é um tratamento de quadril ou é um tratamento de joelho. No Instituto RV, a gente trata vários casos. Então, a gente tem o nosso tratamento de coluna, que é um tratamento não cirúrgico. A gente tem exame de pisada, teste biomecânico, tem palmilhas 3D, a gente trata ATM, disfunção temporomandibular. Então, o mix é maior. A gente trata escoliose. Então, o que a gente percebe é que as outras franquias, elas pegam um desses tratamentos e focam só nesse. No meu ponto de vista, a gente tenta englobar mais tipos de tratamentos, porque é aquela frase que eu sempre falo, né? Para quem tem um martelo, todo problema é um prego. Sim. Então, a gente tem uma caixinha de ferramenta um pouco mais abrangente e com isso a gente consegue entregar um resultado
um pouco melhor. Às vezes a pessoa vai atrás para arrumar uma dor e fala, olha, vocês fazem palmilhas. Exatamente. A gente vê, por exemplo, tem franquias que tem realmente esse protocolo engessado que você falou. Independente do caso que chega lá, você vai ter que fazer um número X de sessão, as primeiras sessões vão ser sempre iguais, depois pula para uma outra etapa. A gente prefere ser um pouco diferente. Entendi. Eu acho que até o modelo desses formatos, ele tem muito a ver com o que é o processo escalável, né? O que é escalar, né? Você acha uma dor do cliente, nesse caso é uma dor mesmo, né? Exatamente. Tô com dor na coluna, né? Aham. E você resolve aquela dor em um modelo escalável, por quê? Porque você tem que dar volume no atendimento. E eu fiquei muito interessado porque vocês conseguiram escalar o negócio, atingindo várias frentes de atendimento no modelo que é o modelo de uma clínica de fisioterapia Sim. padrão. E aí eu queria que você falasse um pouco de como o modelo deu certo, como esse modelo de negócio deu certo, qual foi sei lá, a mágica da Sim. coisa, né? A gente Ou o tem- grande insight que você teve que permitiu que você trouxesse o tratamento humanizado, um tratamento que atinge várias frentes, você citou várias frentes aí, mas ao mesmo tempo permitisse que o negócio virasse várias clínicas, né? O modelo do Instituto RV é baseado num tripé, né? Então, a gente tem um tripézinho ali do treinamento intensivo da equipe. O outro é uma captação forte de clientes para os nossos parceiros. E o terceiro é dar uma infraestrutura de gestão administrativa para o nosso parceiro. É esse tripé que geralmente o fisioterapeuta ele tem um déficit. Então, por exemplo, o fisioterapeuta que se forma hoje, ou ele é novo e ele quer abrir uma clínica, ele não sabe por onde começar. Eu já tive um parceiro que ele falou, poxa, eu não quero mais trabalhar no serviço público, eu quero abrir uma clínica. E ele simplesmente no fim de semana foi procurar a sala comercial ali na região da cidade dele e ele alugou uma sala na segunda-feira. Depois de 3 dias ele falou, meu Deus, o O que que eu fiz? fiz? Eu não sei por onde começar, eu não sei qual equipamento comprar, eu não sei Nossa. como que eu vou captar cliente. No fim, ele pagou uma multa e devolveu a sala. E aí ele me achou e a gente acabou abrindo um consultório junto. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente, na gestão administrativa, a gente tem um sistema próprio que a gente que criou, que é o PhysioEasy. E lá você tem todos os aspectos do negócio. Então, você tem um agendamento online que a gente faz, você tem todos os processos financeiros que a clínica tem que ter. Porque, um outro exemplo, eu tive parceiro que eu cheguei e falei assim, ele abriu o Instituto RV, eu falei, ó, como que era antes do Instituto RV? Como que você fazia o controle de fluxo de caixa? Ele, eu não tenho controle de fluxo de caixa. Tá, quanto você faturou no último mês antes Não do Instituto sei. RV? Eu não sei. Não existe um controle. O fisioterapeuta, os mais antigos principalmente, e a galera nova, experiente, ele não enxerga o consultório como uma empresa. Ele enxerga como um consultório onde ele acredita que ele vai abrir, vai começar a atender paciente, Chega vai ganhar lá, dinheiro. paga e vai embora. Se você perguntar para ele quais são as estratégias administrativas, comerciais, não existe. E é por isso que dentro da fisioterapia, né, é pior do que o mercado global. Quase 80% das clínicas que abrem, elas fecham em um ano. Nossa, em um ano. Nós, por exemplo, a gente tem aí unidades que já estão há 7, 8 anos com a gente e cada vez prosperando mais. Por quê? Porque nós temos esses processos administrativos. O treinamento hoje, um fisioterapeuta que entra com a gente, ele tem que ter no mínimo 80 horas de treinamento com a gente. E o terceiro ponto é a captação. Essas franquias que você citou, cada unidade é responsável pela sua captação. Então, eles vão lá e vão ter que contratar um designer, um gestor de conteúdo, um gestor de tráfego. No Instituto RV é diferente. Nós fazemos essa gestão para eles. Então, nós temos uma equipe de designer, de gestor de tráfego, de gerador de conteúdo, que faz a captação para a rede inteira. Hoje, um paciente de Uberaba, de Brasília, ele liga para a nossa central, cai aqui em São Paulo, na nossa central. É minha equipe de vendas que vai mostrar para o cliente os diferenciais e vai agendar esse paciente para lá. Então, Ou o modelo- seja, tem uma equipe prontinha para Esse é o você. Você diferencial. só chega. Essa equipe, por muito tempo, fui eu e mais uma pessoa. Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre esse insight que você teve, tipo, eu vou centralizar o atendimento aqui, porque eu já tenho um formato que funciona, vou entregar esse formato para o profissional que quer se licenciar, e como essa equipe foi crescendo, quais foram os desafios para sair de uma equipe que era você e uma outra Mais pessoa, um. e virar uma equipe formalizada, liderada, com procedimento, padrão. Sim. Isso é uma obsessão que eu tenho de ter um custo operacional baixo. Então, desde que eu criei o Instituto, eu sempre pensei no modelo inicial de consultório, onde o custo operacional fosse o menor possível.
Então, se o custo operacional for o menor possível, eu tenho que cortar despesas. Quais despesas eu posso cortar? Bom, eu posso cortar, eu não preciso ter uma clínica enorme no começo, se eu não tenho uma agenda ainda considerável de pacientes. Então, o nosso modelo, a gente começa num espaço de 30, 35 metros, uma sala comercial. Se eu tenho que cortar essa despesa, faz sentido, talvez, eu não ter uma secretária. Por quê? Porque eu vou atender um paciente por hora. O fisioterapeuta pode recepcionar essa paciente e o agendamento ser feito por uma central de atendimento que a gente tenha. Só uma secretária hoje, talvez o parceiro economize 4, 5 mil reais entre salário, encargos e comissões. Então a gente foi tentando cada vez mais criar um modelo enxuto de negócio para que a gente possa ter um custo operacional baixo no início da operação. Isso faz com que nas nossas unidades o break-even, né, o equilíbrio entre a despesa e a receita, seja alcançado no primeiro ou segundo mês. O fisioterapeuta ele entra no meu negócio e ele não vai ter que colocar dinheiro no negócio dele. Por quê? Dificilmente o faturamento inicial não vai ser menor que a despesa, porque hoje é baixíssimo. Um consultório novo ele tem uma despesa de 12 mil reais. Se eu tivesse secretário, tivesse todos esses processos que geralmente uma clínica gestor, tem... um social media... Eu fiz essa conta na última curso que a gente teve. Qualquer clínica que faça o que a gente faz dentro do digital teria uma despesa inicial de 20 mil reais com a equipe. 20 mil reais que eu consigo cortar só com a minha equipe de marketing, que a clínica não precisa ter porque ele tem o Instituto RV que faz isso pra gente. Então, a demanda disso foi o custo operacional baixo. Por isso que a gente não sofreu na pandemia. Na pandemia, a gente parou um pouquinho os atendimentos, depois atendemos online, depois os pacientes logo voltaram para a gente, porque a gente é uma clínica de saúde, então a gente tem essa determinação de que o paciente, por exemplo, colocou uma prótese no joelho, uma prótese no quadril, ele não pode esperar a reabilitação. E a gente, com o custo operacional pequeno, a gente não teve nenhum problema. Agora, você imagina você ter uma clínica... Lembra daquela clínica que eu era sócio? Sim. Um dos motivos de 2016 eu sair completamente dela é porque a despesa cada vez aumentava mais e o repasse do convênio cada vez ficava mais estável. Eu tracei um gráfico ali e vi que uma hora a despesa e a receita iam empatar. E essa clínica, quando chegou a pandemia, a despesa, eu estimo que eu não estava mais lá, era em torno de 400 mil reais por mês. A despesa. E aí, do nada, fechou com a pandemia. Como é que faz? Como é que você administra isso? No fim, a clínica quase fechou, né? Ela foi vendida, na verdade, para fazer uma recuperação. Por quê? Porque o custo operacional era muito alto. Muito alto. Então, o nosso objetivo é esse, é trazer um custo operacional baixo e ter estratégias. Você viver do digital, mas viver também de outras estratégias de captação e ter uma gestão comercial eficiente. Tanto é que na pandemia sobreviveu. Exatamente. Porque o custo era bem menor. Se você perguntar para um fisioterapeuta, por exemplo, o que é um LTV, né, um Lifetime Value do tempo do paciente, o que é um CAC, um custo de aquisição, o que é um cross-sell, um upsell, Ele vai falar... o fisioterapeuta não sabe. Então, essa veia administradora e comercial que a gente passa, eu acho que é o maior benefício para o licenciado. É onde ele tem um apoio, na verdade. Ele tem um apoio ali de 100% de não estar no negócio sozinho. Por isso que é um modelo escalável. Hoje, a gente ainda está numa fase onde a gente só abre consultório para fisioterapeutas. A gente não abre para investidor. A gente já teve muitas propostas de investidor, mas eu acho que ainda não é o momento. Então, e ter todo esse suporte de marketing administrativo. Eu vejo que quando eu comecei a empreender, não sabia absolutamente nada. Abrir MEI, fazer contrato, separar a conta PJ da pessoa. Nada. Todo mundo começa trocando pneu com o carro andando, literalmente. E a reforma do consultório, Lu? Nossa. Como é que você tira uma sala do zero, escolhe o ponto? Começa aí, né? O fisioterapeuta ele escolhe o ponto que às vezes o pai tem uma sala comercial. Ah, sim. Ou o cunhado tem uma sala comercial, o amigo e os critérios para você né? escolher? Aí ele, cara, vai lá e abre, pô, tem uma sala, eu vou abrir. Aí ele gasta, sei lá, 50, 100 mil reais na reforma, coloca... Nossa. O público-alvo dele tá ali naquela região? Existe um estudo que fala que paciente pagante, que é o nosso caso, né? Vai estar naquela região? Eles não fazem isso. Como é que Vocês você fazem esse faz? A gente faz isso. Pergunta Perguntamos de junto. milhões A agora. primeira fase da implantação da unidade é a pesquisa do local. Então, hoje a gente já tem um conhecimento, o nosso sistema PhysioEasy, eu abro uma tela lá, tem um mapa de todos os nossos pacientes, qual bairro que vem, qual que é o tratamento que vem. A gente já tem uma base grande, a gente já atendeu 25 mil pacientes, né, particulares. Então, a gente já sabe
fazer a escolha do local? Porque eu tenho, por exemplo, a gente vai aprendendo, né? O aprendizado é constante. A gente tem uma unidade aqui em São Paulo que a gente abriu e durante 2 anos ela patinou. Porque ela foi aberta num ponto onde a gente não tinha recomendado. E a hora que essa unidade mudou de local e foi para o ponto recomendado, hoje é a segunda unidade que mais fatura na rede. Nossa! E, Jorge, é uma diferença de 2,5 km. Sabe uma coisa que eu sempre observo quando eu vou nesses lugares, principalmente clínica, se tem estacionamento. Se não tem estacionamento, eu já fico brava. É, porque você tem que parar o seu carro longe, andar. Sim. Ou chamar um Uber, alguma coisa Uber. assim, né? Tem um custo a mais, né? 70% das nossas clínicas são em prédios comerciais, então tem estacionamento e toda a Melhor infraestrutura. coisa. Mas é interessante isso, a escolha do local, por exemplo. Passa batido, o fisioterapeuta abre, não tem paciente, não entende por quê. Porque na fisioterapia, vocês já fizeram fisioterapia? Já? Não. 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 Tem 3 coisas na fisioterapia. Primeira, é chato fazer. Você como paciente, geralmente você não está indo pro lazer, você está com dor, você está indo obrigado. Você já tentou tomar medicação, você já tentou fazer De repouso. tudo, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, perde-se tempo. Hoje uma sessão de fisioterapia, esquece aquelas sessões de fisioterapia de 20, 30 minutinhos. É 1 hora no mínimo, porque você tem muita coisa para fazer. E o terceiro ponto é que a maioria das pessoas subentende que o convênio tem uma fisioterapia de qualidade, mas essa não é a realidade. Por quê? Porque o convênio ele te coloca ali junto com mais 10, 15 pacientes e te trata em grupo. Por quê? Porque a remuneração é baixa. A forma como as clínicas querem tem que faturar, então acaba tendo um atendimento em grupo. Tem clínica que consegue fazer um trabalho bom, tem clínica que não consegue. Então, o primeiro ponto do fisioterapeuta é convencer o paciente a pagar um valor por aquilo que, teoricamente, ele já tem de graça. E aí você soma-se a isso, a um ponto onde as pessoas não estão acostumadas a se deslocar, não é um ponto de convergência na cidade, a clínica não vai prosperar. A gente tem um conceito na administração que é o conceito de fricção, né? Uhum. Que é justamente isso. Tem alguns momentos em que a fricção é necessária, por exemplo, você está em um serviço financeiro, e aí você tem um sistema de dupla checagem, você coloca a sua senha, você põe o rosto na tela, e aí você vira e fala assim, eu só queria fazer um Pix. Mas Nossa, essa sim. fricção é necessária por quê? Porque ela evita golpes. Mas a maioria dos negócios não é assim, né? Sim. A maioria dos negócios, aí você falou, né? Eu já vou ter um procedimento que é demorado, é incômodo. E aí você agrega mais fricção, realmente você está pedindo para o cliente não ir, né? Porque ele ele já teve dor, ele vai ter mais dor ainda para consertar, para melhorar a movimentação, né? Para colocar a coluna no lugar, eu imagino, né? Sim. Aí, o que a Luiz falou, não tem estacionamento, fica numa localização que é ruim. Sim. O local é escuro de noite, né? Normalmente quem vai fazer isso vai fazer depois do trabalho, né? Não tem via de acesso. O que você falou é bem interessante, assim, me abriu uma série de visões aí. E confirma como porque a minha irmã trabalhar. já foi atendida, já indiquei. Ela fez tratamento de fisioterapia na unidade de Perdizes. Ela elogia até hoje o atendimento e deu certo, deu super certo. A gente fala muito de negócio, mas esse é o pré-requisito básico, né? Você dá um atendimento de qualidade. Sem o atendimento de qualidade, você pode ter a gestão administrativa que você tiver, um modelo de negócio. Não vai funcionar. Então, assim, a gente é muito seletivo também na escolha do parceiro. Por semana, eu devo receber aí 3, 4 pessoas interessadas. Algumas, pela parte financeira, acabam não aderindo, mas a grande maioria é por déficit de formação mesmo. Não tem o fit cultural? Não tem ali a formação básica para receber o nosso treinamento. Ele ainda não é um fisioterapeuta maduro o suficiente para promover o atendimento que a gente quer para o paciente. Isso é um gargalo enorme. Caramba. Tem muita gente entrando no mercado com formação sem qualidade Muita gente. Ou é por conta de vocês terem o segmento que vocês atendem, vou misturar as duas perguntas. Ele está em qual faixa? Ele é um atendimento premium? Ele é um atendimento... Olha, eu acho que é intermediário hoje. Intermediário. Hoje o nosso ticket médio está em torno de 200, 220 reais o valor de uma sessão. Uma sessão. Dentro da fisioterapia é caro, se você imaginar, porque tem fisioterapeuta que cobra 30, 40, 50 reais. Tem convênio que quer pagar 10. Nossa. Então é um mercado complicado. Agora, é claro, a gente tem fisioterapeutas que já cobram 500, 800 reais, enfim. E aí a formação de uma parte dos egressos das universidades ou dos
dos profissionais que estão no início de carreira não é suficiente para atender os padrões da clínica. Na verdade, assim, hoje o fisioterapeuta ele sai com uma formação básica da faculdade. Existem faculdades referências que ele já sai com uma boa formação. Mas houve um boom na fisioterapia e hoje eles estão até querendo aprovar o online, né? O ensino à distância na fisioterapia, o que é um absurdo, tá tramitando no Congresso e parece que não vai passar. Então tem muito fisioterapeuta que sai despreparado mesmo, tá? Às vezes não tem uma pós-graduação. E dentro da fisioterapia, dentro da medicina em geral, né? Tem o que a gente chama de prática baseada em evidência. Esse é o outro tripé do Instituto RV ali dentro do treinamento. A gente só usa com o nosso paciente o que a evidência mostra que é efetivo. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, 2 tratamentos que vocês conhecem que não tem base científica para ser utilizada. Já viram aquelas faixinhas azul, vermelha, que a gente vê muito nas Olimpíadas, kinesiotape. Não existe um estudo que mostre a eficácia daquilo. Existem dezenas de estudos que mostram que não faz nada. E é amplamente utilizado. Né? Aquelas ventosas terapias, aquilo ali existe uma baixíssima classificação científica de que aquilo tem algum efeito terapêutico. Mas a propaganda é fantástica, né? Porque todas as seleções de vôlei campeãs usam isotape. Exatamente. E o Michael Phelps fez propaganda ostensiva das ventosas. Ele ia nadar com a marca da ventosa, lá mostrava na câmera. Imagina, o Michael Phelps virando falando assim, ó, fiz tratamento da ventosa e a minha performance melhorou. Como é que você vai falar pro seu paciente que não funciona, né? Pô, mas o Michael Phelps ontem tava com a fitinha aqui, tava cheio de marca de ventosa, mas, por exemplo, a dor de coluna é totalmente ineficaz, não é indicado. Então, muitos fisioterapeutas, quando se formam, eles fazem essas formações, que não são baratas, e ele utiliza aquilo para todos os pacientes. E ele vai contra a ciência, ele vai contra a prática baseada em evidência. Hoje, a grande dificuldade nossa é encontrar profissionais que se baseiam na evidência científica. Por quê? Se você se baseia na ciência, você dá uma chance maior para o seu paciente melhorar, mas não gera tanto marketing, não tem uma coisa espalhafatosa para você colocar, olha, isso aqui é a última geração, você tem que fazer isso. Então, as fisioterapeutas acabam indo para um lado onde, pô, se o Michael Phelps faz ali, o marketing praticamente está pronto, eu vou divulgar isso, eu vou ter paciente, e acaba tendo paciente. Mas a eficácia no longo prazo não... Aí não resolve o problema, ele vai lá no Google reclamar que fez tratamento e que não resolveu nada. Você falou um negócio, Lu, é interessante, tá? Fazer um marketing aqui da nossa empresa, né? Sim. Nós já atendemos 25 mil pacientes, 17 unidades, e a gente tem 0 reclame aqui. Isso é o nosso maior orgulho lá. A gente nunca teve um paciente descontente ao ponto de entrar no reclame aqui. Nossa, case de sucesso, hein? Cara, não, é quase um milagre, na verdade. Assim, às vezes nem eu acredito, porque a maioria dos nossos concorrentes tem, e às vezes eu entendo que o paciente às vezes está passando por um momento difícil, nervoso, ele vai lá e às vezes nem condiz, talvez, a reclamação. Mas é um motivo de orgulho pra gente. A gente tem demonstra que você nunca teve um cliente furioso, né? Porque normalmente quem pesa a mão na avaliação, aquela que a empresa manda, é quem está descontente. Mas quem vai para o reclame aqui é o cara que está furioso. Ódio, né? Ele é praticamente um passo antes dele entrar com o processo judicial, né? Que bom, né? Uma excelente notícia. Né? Você falou uma coisa da experiência do cliente, da vaga, da garagem, tudo. Desde 2014, nas nossas unidades, a gente usa um formulário que se chama MedRisk. É validado pela ciência, é uma revista europeia que publicou isso, e ele mede a satisfação do cliente com a experiência do atendimento na fisioterapia ortopédica. Ele é bem específico. Então, ali, ele não pergunta sobre a eficácia do tratamento. Ah, Jorge, você melhorou da sua dor nas costas, seu joelho? Não. Ele pergunta qual a sua idade, quantos quilômetros você está da clínica, como foi sua experiência no estacionamento, a recepção estava limpa, você foi bem atendido, como foi sua experiência no pós-tratamento, o fisioterapeuta tirou todas as suas dúvidas, como que foi o acompanhamento pós-tratamento. E a gente... não foi nem o tratamento em si, não, é sempre o é a experiência do cliente. Então, é através desse formulário, a gente já teve mais de 15 mil respondidos, que a gente fez todas as mudanças estruturais dentro dos nossos consultórios. Então, por exemplo, no começo, tínhamos queixa da recepção. Recepção é pequena, apertada, claustrofóbica. Mudamos o projeto da recepção. Ah, temos problema no estacionamento. Vamos lá, resolve o problema do estacionamento. Ah, a sala é muito gelada. Climatizamos a sala de uma forma diferente.
Então, todo o nosso modelo arquitetônico, por exemplo, e de abordagem inicial do cliente é baseado no feedback do cliente. Isso vale ouro, porque é uma experiência que você tem ali acumulada de milhares de atendimentos. Então, a gente tem essa preocupação. Você falou sobre prática baseada em evidência científica, quer dizer, vocês leem artigos científicos e procuram as melhores práticas. Normalmente o artigo científico ele faz uma pesquisa com 1.000, 2.000, 3.000 pacientes e dali você tem uma evidência dizendo esse tratamento funciona, esse tratamento não funciona. Vocês têm um sistema de feedback próprio, que você falou, são 25.000 clientes atendidos nas clínicas do tipo, ó, esse tratamento tem mais eficácia. Vocês têm um banco de feedback próprio baseado em evidência? Da mesma forma que a gente tem esse questionário MedRisk, que mede a experiência, a gente tem os questionários quantitativos e qualitativos do paciente. Então, por exemplo, existe um formulário que se chama OSESP. Ele mede a incapacidade do paciente com dor nas costas. Esse questionário sempre é inserido para o paciente na primeira consulta e na última consulta ele responde novamente. Então, a gente tem esse levantamento de dado também. Então, os nossos pacientes, geralmente, eles chegam com uma média de 48% de incapacidade, que é uma incapacidade moderada, e ele sai com uma incapacidade de 6 a 8%, que é zero, praticamente nenhuma incapacidade. Então, a gente tem uma preocupação constante disso. Uma outra coisa, como a gente é baseado em evidência, se você pegar o nosso tratamento em 2010 de coluna, ele era feito em uma média de 24 sessões. Ele era meio que padronizado com uma maca de tração, que a gente nem utiliza mais, porque as evidências já mostraram que ela não é tão efetiva. E hoje a média de atendimento é entre 10 e 12 sessões. Por quê? Foi mudando. A gente já usou kinesiotape na clínica. Hoje a gente não usa mais, a evidência não aprova mais. Então, tudo que a evidência mostra, a gente não tem apego à técnica, a nada. A evidência mostrou que não é mais efetivo, que antigamente era, mas agora mostrou-se que não é, tiramos o tratamento. Então, o tratamento hoje é diferente do ano passado, é diferente do ano anterior. Ele vai sofrendo modificações de acordo com as publicações. E a evidência científica é engraçada, porque você vai achar estudos que aprovam qualquer coisa. Com certeza deve ter algum estudo que mostra que chá de camomila alivia a dor na TM. Só que quando você lê esse estudo, você vê que é um estudo de baixa qualidade. Existe uma escala de graduação dos estudos. Então, aí seria o Caio, né? O meu sócio, o Dr. Caio, que é o diretor científico, ele que faz esse filtro para a gente. A gente sabe que existem estudos que são melhores, de maior qualidade, que são confiáveis para a sua prática clínica. Tem estudos que não são. É que nem a história das vacinas, né? Entrar num item polêmico aqui. Ah, vacina causa isso, vacina causa isso. Ó, sai um estudo que vacina causa isso. Tá, vai ler o estudo. Lê o estudo inteiro. Não, o pessoal só vai ler a chamada da notícia, Rodrigo. Quem patrocinou. Para quem está no ambiente acadêmico, né, ver também onde foi publicado, né? Exatamente. Porque normalmente os melhores journals, que são os melhores periódicos, eles são os mais rigorosos, né? Exatamente. Provavelmente o Dr. Caio que você citou, ele procura papers e artigos que foram publicados em periódicos de maior referência, exatamente, porque as pesquisas são melhores, pesquisa uma amostra maior, né? Sim. Existem as revistas que a gente chama de revistas predatórias, né? São revistas que o índice de qualidade é mínimo, pequeno, não existe. E quem vai publicar paga para publicar, né? Exatamente. Você só publica se você pagar. Então, não tem valor nenhum. E nessa era de tecnologia, você está numa área que é super humanizada. Como é que você está usando a tecnologia sem perder o atendimento humanizado? Porque eu sou super chata com essas coisas. Quando eu vejo que é robô me perguntando as coisas, eu quero morrer. Pô, Lu, você falou um ponto que eu estou estudando muito agora. Que é tem a questão dos chatbots e da inteligência artificial. Isso. Cara, a gente tem uma característica muito interessante no nosso paciente, que é, vou te dar um exemplo agora. Quinta-feira foi feriado. E o meu gestor de tráfego, ele não pausou a campanha no feriado, porque ele notou que nas últimas vezes que ele pausou a campanha, a recuperação da campanha depois, ela é perdida. Então, a gente decidiu não pausar. O que acontece? Olha que interessante. A gente, no feriado, não tinha ninguém na nossa central, a gente teve, acho que, 47 contatos de paciente, 47 leads que mandaram WhatsApp. Me fala quantos desses, na sexta-feira minha equipe chegou lá, quantos desses responderam a nossa tentativa de contato, o retorno depois, dos 47? Só 6.
Ou seja, 41 pessoas que nos chamaram naquele momento não responderam e a gente provavelmente perdeu. Claro que a gente vai ter as questões de pós-venda que a gente faz, de tentar trazer esse lead de volta. O que eu estou te dizendo? Se você não tiver um atendimento rápido, de qualidade Sim, na hora, sim. o paciente ele tem uma fuga. E o que eu tenho visto é que as inteligências artificiais que tem ainda, elas não estão preparadas para esse atendimento. Por quê? Porque enrola demais. E faz pergunta É idiota. muita pergunta e você não consegue entender ainda qual que é a verdadeira expectativa e queixa do cliente. E o paciente sai fora. Às vezes o paciente no nosso chatbot lá, que é um chatbot bem simples, é tipo, qual o seu nome? Qual Sim, unidade de esses desejo de tão atendimento? Qual o tranquilos. tratamento? Aí, pá, nosso Aí atendente já passa para chama. atendimento. A gente tem uma exato. métrica de no máximo 4 minutos o paciente é atendido. Então, assim, é super rápido. Agora, eu já fiquei preso em algumas... Eu faço pesquisa, né? Eu sou um cara que gosta de pulsar. Já entrou em concorrentes que tem inteligência artificial. Às vezes eu fiquei 15 minutos e não consegui resolver meu problema ali. Não tenho uma informação de validade. Então, acho que é uma tendência. Vai rolar, mas ainda não tá pronto, Mas não. eu acho que nesse formato, assim, faz as primeiras perguntas, Sim. objetivas, pontuais, aí já passa pro atendente. Ah, é bem mais. Um filtrozinho, né? Tem que ter um filtrozinho. filtro pequeno, mas se você tiver grande, eu não sei vocês, mas eu não suporto. Eu tive que fazer uma troca de internet agora com uma operadora e eu não consegui. Não, Pô, eu e fiquei Jorge, 10 minutos no menu ali e não conseguia eu e falar com Jorge o atendente. pesquisando um serviço recentemente aí, eu entrava em contato, nossa, mas mandava 3, 4 parágrafos de texto. Nossa. Falando sobre a empresa, a importância desse serviço. Eu falei, eu já sei da importância, eu quero comprar, eu quero fazer orçamento. Sim. Você tá me explicando sobre o... É isso aí. Preguiça. Preguiça. Esse é um dos pontos do que a gente tem uma central de vendas ali, 3, 4 atendentes trabalhando com o script pronto. Como é que a gente ia replicar isso com as secretárias de cada unidade? É difícil. Então ali a gente tem um cuidado no script. É uma perguntinha, duas, ó, faz sentido para vocês que eu tô falando? É isso mesmo que você quer? Me conta um pouquinho mais. Então a gente é treinado para fazer esse approach, porque senão Sim. o paciente foge, ele não te Não, eu responde achei mais. interessante também, Jorge, que uma das secretárias, eu conheci ela, e ela entende muito de fisioterapia. Acho que ela nem é fisioterapeuta, né? Não é. E ela manja tanto que se você é atendido por ela, a pessoa gosta de ser ouvida. Olha, eu tô com dor aqui. Termina Minha coluna. o questionário falando, é você que vai me Eu atender? não sei que- Ela fala isso. Ela tem 10 anos com a gente já, aqui, ó, né? Então você imagina, eu falo, gente, você já é fisioterapeuta já. A gente tenta trazer essa parte humanizada, é muito importante. Então, para mais ainda o paciente que está procurando, que está com Tá com dor. E o nosso público é aquele paciente de dor crônica, é aquele cara que já tentou um monte de coisa e não teve bom resultado. entupiu de Então, remédio. tem que ter um atendimento humanizado. A gente não conseguiu migrar ainda para inteligência artificial, não. Ah, Deixa só eu- algumas perguntinhas, né? Deixa eu voltar no item que eu achei importante e acabou passando. Vocês escalaram bem, são quantas clínicas? 14? 17. 17, são 17 clínicas. E você em um momento virou e falou assim, mas a gente já teve contato de investidores e a gente ainda acha que a gente não é o momento. Isso. Isso é um instinto? Vocês têm algum estudo ou algum guidance na empresa de quando vai ser o ponto em que vocês vão precisar do investidor? Eu acho que é uma teimosia minha, na verdade, que eu preciso Entendi. melhorar. Entendi. Porque, assim, é uma insegurança que eu tenho ainda de achar que, por mais que o modelo seja vencedor e dá resultado, ele ainda não está pronto. Sabe aquela sensação que ainda falta alguma coisa para você ir para investidor e realmente escalar? Eu acho que falta pouco para a gente conseguir isso, mas ainda não é o momento. Porque o meu receio é perder um pouco do controle da qualidade de atendimento que a gente tem. Então, eu não tenho pressa para crescer. Do jeito que tá, já tá legal, já tá bacana, a gente consegue ter monetização. Então, eu acho que falta só um pouquinho para a gente poder crescer, mas crescer de forma sustentável. De poder abrir 10, 15 unidades num semestre e não sentir perda de qualidade e não perder o controle do negócio. E a gente tem alguns outros projetos, né, associados, por exemplo. Eu vejo que tem muito fisioterapeuta bom que poderia ter uma unidade de Instituto RV, mas não tem o capital necessário. E ele não tem aquela veia empreendedora ainda de pegar um financiamento e abrir. Então, a gente tem criado condições para que esse fisioterapeuta faça uma degustação do que seria uma gestão administrativa eficiente de uma captação através de cursos, através de consultoria. Então, a gente tem abrido isso para outros fisioterapeutas assim, ó, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar mais ou menos o que a gente faz e você tenta fazer aí. Vê o resultado disso.
E se você achar que o resultado foi bom, aí você tem duas opções. Ou você mantém com a sua equipe, ou você vira um Instituto RV. Porque fazendo sozinho vai ser mais difícil. Mas você pode entender um pouquinho da demanda que você vai ter em termos de serviço. E muitas vezes ele não vai conseguir fazer sozinho, mas ele vai falar, opa, isso aqui dá resultado. Então eu vou virar um IRV. Então a gente tem ido para isso. Eu tenho feito, já fiz algumas consultorias com fisioterapeutas, onde eu acompanho eles por 4, 5 meses e faço uma... Eu não gosto do termo mentoria. Eu acho que é mais uma consultoria de negócio mesmo. E esses fisioterapeutas têm conseguido melhorar a performance do consultório dele com coisa simples, legal, comercial, sim. administrativa. Então a gente está lançando um curso agora de administração para fisioterapeutas, onde o nosso objetivo é capacitar esse fisioterapeuta para ele poder ter um negócio próprio ou para ele virar um Instituto RV, ele virar um fisioterapeuta, um empreendedor ali, um licenciado do Instituto RV. É como se eu quebrasse um pouquinho a barreira do negócio, sabe? Ah, eu quero abrir uma clínica, mas eu não tenho aquele capital. Eu já tenho uma clínica, mas eu não tenho capital para virar Instituto RV. Então a gente vai tentar ajudar ele a escalar um pouco isso e... Esse enfim. curso já está disponível? Ele vai ser lançado agora, Lu, esse mês. Ele vai ser em setembro, tá? A ideia é começar com poucos fisioterapeutas. E aí, dentro desse curso, a gente passar um pouquinho da expertise que a gente tem aí de 22 anos administrando e depois trazer esse cara para dentro do nosso time. Inclusive, quem quiser saber mais sobre o Instituto RV, o modelo de negócio, segue o Rodrigo lá que tá na descrição, o arroba dele tá aqui na descrição, o link também do Instagram. E agora tem LinkedIn também que eu tô acompanhando. Estamos tentando crescer ali no LinkedIn. Aí, sim. E agora, Rodrigo, pra gente finalizar, a gente sempre faz um ping-pong, B2, bola rápido, só algumas perguntinhas aí. É a parte difícil do negócio. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos começar. Uma palavra que define fisioterapia para você. Acho que é paixão. Você tem que ter paixão pelo que você faz ali. Se você não tiver empatia, se não tiver paciência de atender aquele paciente, entender o problema dele, você vai falhar com ele. Então, é paixão. Tem que nascer para isso. Agora mais uma pergunta. Um hábito que mudou sua forma de liderar? Pensar sempre em processos. Então, se você não tem processos para tudo, você vai se perder em algum momento. Então, eu lidero através de processos. Tem processo para tudo. Processo administrativo, de captação, de atendimento. E tudo documentado. Tudo documentado. A gente tem manuais para tudo. Então, a minha forma de liderar é criando o processo e validando o processo. Perfeito. Um erro que te ensinou muito. Um erro que me ensinou muito? Eu tentei abrir uma clínica e tentei abraçar o mundo atendendo essa clínica e gerindo já 6, 7 unidades que a gente tinha na época. A minha ideia é, poxa, eu quero abrir muito uma unidade em Alphaville, eu vou abrir, vou atender por um período, a hora que tiver escalado, eu vou me livrar dela. E eu não consegui me livrar dela, a agenda era cheia e eu não conseguia profissional capacitado para aquela unidade. E aí esse foi um erro que me ensinou que não dá para abraçar o mundo. Eu tive que fechar essa unidade. E depois de 2 anos a gente reabriu com um parceiro e ela tá lá voando. Então, esse foi o meu maior erro. Tentar abraçar o atendimento e a parte administrativa. Um livro que todo empreendedor de saúde deveria ler? Olha, eu gosto muito de livros. Então, um só é difícil, hein? Eu gosto muito de ler sobre biografias e empreendedorismo. Então, a Marca da Vitória, por exemplo, do fundador da Nike, eu acho fantástico. Ele ter persistência de 17 anos ali, às vezes tendo prejuízo, não conseguindo monetizar. E ele acreditava no negócio, ele seguiu. Eu gosto muito, é estranho falar isso, mas das armas da persuasão. Por quê? Porque existe uma diferença grande entre persuadir o seu cliente e manipular o seu cliente. Manipular é você fazer ele aderir a algo que não é benéfico a ele. Persuadir é você convencê-lo a fazer algo que vai ser bom para ele. E eu vejo que o fisioterapeuta ele tem muito pouco isso. Ele muitas vezes não acredita naquela potência que ele tem de ajudar o paciente e às vezes ele erra na venda. E eu brinco com a minha equipe. Se você errou na venda, você falhou com o seu paciente, porque você perdeu a chance de tratar. Então, acho que esses 2 aí são legais. A gente vai deixar a indicação dos livros também nos comentários do YouTube. Mas tem vários outros. Depois a gente bate um papo. Tem uma lista enorme. Eu gosto muito. O que você diria para quem acha que não dá para escalar um serviço humanizado como fisioterapia? Olha, eu acho que essa pessoa talvez ainda não tenha despertado para
para a importância de ele abranger e alcançar mais pessoas. Às vezes ele já tem um modelo de negócio bacana, ele atende ali 10, 15 pacientes por dia, e ele está perdendo a chance de ajudar mais pessoas. Às vezes a pessoa está tão envolvida ali no atendimento dele, que ele perde a noção de que ele pode escalar isso de uma forma organizada para ajudar mais pessoas ali no entorno dele. Se você pudesse colocar uma mensagem para todas as clínicas de fisioterapia do Brasil, qual seria? Prática baseada em evidência é a primeira. Dessa forma você vai entregar qualidade de atendimento para o seu profissional. E o segundo ponto é nunca esqueça da experiência do cliente. A avaliação do seu cliente muitas vezes está mais relacionada à forma como ele se foi tratado ali dentro da clínica do que com o resultado do tratamento em si. Esses dois Verdade pontos. ou mito? Licenças é sinônimo de perda de controle? Não, não é não. Se você tiver processos bem determinados, o licenciamento vai ser igual a 7. Tem que ser assim. Nossa, perfeito. Que bate-papo, hein, Muito bom, Jorge? muito bom, muito enriquecedor. Já acabando, gente? Já, Poxa, você viu como passou rápido? tem tanta coisa para falar. Super recomendo o Instituto RV, viu, pessoal? Eu já trabalhei com o Rodrigo, já fui social media dele, minha irmã já fez tratamento com ele, deu super certo. Saiu sem dor na coluna e adorou o atendimento, porque ele até falar isso pra você, Rô. Ela se tratou, ficou sem dor, mas ele recomendou que ela fosse visitar um outro médico também, porque era uma dor meio suspeita e pedra na vesícula. É isso aí. Depois, então foi todo um pacote aí, que graças à indicação dele, ela foi atrás do médico e deu tudo certo, tá bem de saúde. Isso é importante, Lu, rapidinho, eu sei que a gente está terminando, mas o fisioterapeuta ele tem que ser capacitado para identificar o que a gente chama de bandeiras vermelhas e amarelas. Então, como a gente é um profissional de primeiro atendimento, e eu, por exemplo, já peguei vários pacientes que foram ao meu consultório e, na verdade, ele tinha um tumor na coluna. Na avaliação clínica, você é capaz de identificar que aquilo não é um problema ortopédico e você tem que fazer um encaminhamento. Então, isso, a prática baseada em evidência, assegura de você não ficar tratando uma dor lá com fisioterapia e, na verdade, é uma fratura, é um tumor, é uma patologia grave. Ou às vezes está com um problema psicológico, a dor vem da cabeça, exatamente, né? Isso faz parte da nossa rotina. O nosso profissional ele é capacitado para identificar ali e falar, pô, esse tratamento não é comigo, vamos indicar, encaminhar. Perfeito. Eu acho que tudo que a gente precisa hoje em dia, né? É a responsabilidade com o paciente, né? Com a pessoa. Perfeito. Nossa, muito bom o bate-papo, adorei. Muito bom Legal. mesmo. Obrigado, viu, Fico Rodrigo? à disposição aí para os próximos. Sim, eu gosto muito de falar coisa. de fisioterapia, então estou à disposição aí de vocês. Tá bom? Com Agradeço certeza o convite. terá mais oportunidades, porque Sim, tem assunto, teremos, hein? tem assunto. Tem bastante Nossa. coisa, vamos fazer sim. Perfeito. Então segue lá o Rodrigo nas redes sociais, se inscreve aqui no canal também, deixa seu like, tá? Porque quem não der like pode ser que tenha dor na coluna depois, viu? Eu sinto isso. Quem não der o like pode ter uma dor aí. Se tiver também não tem problema, né? E Só se procurar o tiver, Instituto RV. Perfeito. Obrigada, viu, Rodrigo? Muito obrigado, Rodrigo. Eu faço minhas palavras a Luiz, foi muito esclarecedor, foi muito enriquecedor essa discussão. Eu tenho certeza que vai ajudar não somente quem está com dor na coluna ou dor em alguma parte do corpo, mas também pessoas que estão querendo empreender e acham que o seu formato de negócio não é escalável, não dá para eu abrir várias unidades no meu negócio. A gente tem a demonstração de que a gente pode sair daqui dessa discussão com a demonstração de que a gente pode ter um serviço extremamente humanizado, mas que também é escalável. É isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado, Jorge. Foi um prazer aqui. Espero ter outros desses e sucesso aí para vocês nessa nova empreitada aí. O formato tá bem legal. Tenho certeza que vai ser um sucesso aí para vocês. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.